Os corredores de um hospital são silenciosos, mas há algo nas sombras. O paciente que sabia demais, os corpos que se recusam a esfriar, e a enfermeira que nunca existiu. Cirurgiões, médicos e enfermeiros, todos já enfrentaram o inexplicável. Eles estão acostumados com vidas e mortes. Mas e quando a morte não segue as regras? Do necrotério à sala de cirurgia, de corações batendo onde não deveriam, até um espírito que caminha pelos corredores à noite. Histórias reais. Talvez. Prepare-se para descobrir o que ninguém fala, sobre o que acontece quando o médico se depara com o além. Não feche os olhos. Você não vai querer perder o próximo passo. O paciente fantasma. Meu plantão deveria ser tranquilo. O hospital estava silencioso, os corredores vazios. O tipo de calma que sempre me deixava inquieto. Era tarde, e eu tentava afastar o sono com mais um gole do café frio quando o som cortou o silêncio. Bip, bip, bip. Olhei para o monitor cardíaco do leito 305 e senti um frio subir pela espinha. Isso não podia estar certo. O paciente dali tinha morrido na noite anterior. Eu mesmo assinei o óbito. Levantei-me devagar, sentindo os pelos da nuca se arrepiarem. O monitor continuava apitando, insistente, como se zombasse de mim. Meu coração disparou. Eu devia chamar alguém. Não. Primeiro eu precisava ver com meus próprios olhos. Cada passo pelo corredor parecia ecoar mais alto do que deveria. O cheiro de desinfetante estava lá, mas havia algo a mais no ar. Um odor metálico, espesso, como sangue seco. O frio se intensificava a cada metro que eu me aproximava. Empurrei a porta do quarto. O monitor cardíaco piscava em sincronia com um som rítmico, um batimento forte e regular, como se um coração estivesse batendo ali. Mas a cama estava vazia. Meu estômago se revirou. Os lençóis estavam revirados, como se alguém tivesse acabado de se levantar. A única coisa fora do lugar era a sensação esmagadora de que eu não estava sozinho. Engoli em seco e tentei chamar pelo rádio. Enfermeira. Alguém mexeu no leito 305. O rádio respondeu com um chiado abafado. Um ruído grave, distorcido, como uma respiração. Então, o som de pés descalços no chão encerado encheu o quarto. Eu congelei. Meus olhos se voltaram para o canto mais escuro do aposento. Algo estava lá. Algo que não deveria estar. Uma silhueta trêmula se desenhava na penumbra. Os olhos fundos, sem brilho, me encaravam fixamente. O rosto. Meu Deus! Eu conhecia aquele rosto. O paciente do leito 305. O homem que eu vi morrer. Minha garganta secou quando ele abriu a boca. Nenhuma palavra saiu. Apenas um som gorgolejante, úmido, como se os pulmões ainda estivessem cheios de líquido. O bip do monitor acelerou. Meus pés se recusavam a se mover. E então, silêncio. O som do monitor sumiu. O quarto voltou ao normal. O paciente não estava mais lá. Ou talvez nunca tivesse estado. A porta se abriu bruscamente, e uma enfermeira me olhou com preocupação. Doutor, o senhor tá bem? Eu abri a boca, pronto para dizer que sim. Mas algo no reflexo do visor do monitor desligado me fez parar. Ali, refletido na tela escura, os olhos fundos ainda me observavam. De algum lugar no hospital, um elevador rangeu ao se abrir sozinho. E o cheiro de carne queimada invadiu o ar. O cirurgião que nunca saiu. No hospital onde trabalho, há um bloco cirúrgico antigo, pouco utilizado. Os corredores ali são mais estreitos. As paredes exalam o cheiro entranhado de éter e desinfetante. Muitos dizem que aquela ala deveria ser demolida. Mas ninguém realmente fala o motivo. Meu turno naquela noite era tranquilo, ou deveria ser. Cirurgias de emergência sempre acontecem, mas nada que não fosse comum. Até que um enfermeiro mencionou algo estranho. A sala 3 trancou de novo. A frase ficou na minha cabeça. A sala 3. Sempre a mesma. Eu já ouvirá histórias. Instrumentos que desapareciam. Luzes que piscavam sem explicação.
um murmúrio baixo que ecoava nos momentos de silêncio absoluto. Mas eram só boatos, certo? Coisas que o cansaço e o estresse criam na mente. Foi então que um anestesista entrou na sala de descanso, pálido como um cadáver. Tem alguém lá dentro, murmurou. Nós nos entreolhamos. Alguém ficou preso? Perguntei, já me levantando. Ele negou. Eu vi um homem parado ao lado da mesa de operações. Tinha um avental branco, mas estava manchado de sangue. O silêncio pesou na sala. E quando você chamou? Ele respirou fundo, as mãos tremendo. Ele não respondeu, mas eu ouvi um sussurro. O que dizia? Ele hesitou, como se repetir as palavras fosse trazê-las à vida. Ainda não terminei. A frase grudou na minha mente como uma agulha atravessando pele. Fui até a sala 3. A maçaneta estava fria, como gelo. Testei a porta. Trancada. Olhei pelo visor de vidro. A sala estava escura, mas a mesa cirúrgica se destacava no meio do ambiente. Eu podia jurar que havia algo ali, uma sombra. Com um estalo seco, a porta se abriu sozinha. O cheiro de carne queimada tomou o ar. Hesitei por um segundo. Então entrei. A sala parecia vazia, mas algo estava errado. O monitor cardíaco estava ligado, emitindo um bip lento e constante. Mas não havia paciente. Então, vi os instrumentos, dispostos perfeitamente ao lado da mesa, limpíssimos, como se alguém tivesse acabado de prepará-los. De repente, um bisturi caiu no chão com um som metálico. Meu coração disparou. Minha boca ficou seca quando percebi um detalhe que me fez prender a respiração. A lâmina não estava limpa. Havia sangue fresco nela. O chiado de um respirador artificial, ligando sozinho, me fez girar nos calcanhares. O visor do monitor cardíaco tremulou. E então eu o vi. O homem do avental manchado de sangue. Alto, magro, os olhos fundos, ocultos por uma máscara cirúrgica amarelada pelo tempo. Suas mãos, cobertas por luvas de látex, seguravam algo que brilhou na luz fria do refletor. Uma pinça ainda pingando vermelho. Meu corpo congelou quando ele ergueu a cabeça e me encarou diretamente. O bip do monitor acelerou. Pip, 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 pip. As luzes piscaram. Ele ainda estava lá, mas agora, mais perto. Então, tudo parou. A luz estabilizou, o monitor se calou. O homem havia desaparecido. Eu me virei para sair dali o mais rápido possível. Mas, antes que pudesse alcançar a porta, um bisturi rolou sozinho pela bandeja cirúrgica e caiu novamente no chão. Foi só então que reparei nas palavras riscadas na parede ao lado da maca. Prepare-se para a cirurgia. E, em algum lugar do corredor, o som abafado de passos ecoou, seguidos por um sussurro quase imperceptível. Ainda não terminei. A prescrição esquecida. Farmácia de hospital, 3 da manhã. O turno da madrugada sempre foi o mais estranho. Gente que chega pálida, febril, trêmula. Pacientes saindo do nada, pedindo um remédio que ninguém encomendou. Mas aquela mulher foi diferente. Ela entrou devagar, passos arrastados, segurando um papel dobrado com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Sua pele parecia fina, quase translúcida sob a luz fria do balcão. O olhar perdido. Preciso desse remédio. Agora. A voz era um fio de som, quase um sussurro. Peguei a receita que ela estendia e, de imediato, senti um arrepio. O papel estava gelado. A caligrafia era esquisita, antiga, como aquelas escritas de médicos de outra época. Mas o que me fez travar foi um detalhe. Não havia assinatura. Quem lhe passou isso? Perguntei. Ela me encarou como se eu tivesse feito a pergunta errada. Como se esperasse que eu já soubesse a resposta. O doutor me deu hoje. O hospital já estava calmo naquele horário. Mas naquele instante, pareceu mais silencioso. Chequei o sistema. Nada. Nenhum pedido daquela medicação. Nenhum registro de atendimento recente para aquele nome. Pisquei algumas vezes. Ok. Talvez fosse erro de digitação. Ou o sistema demorando para atualizar.
Mas aí notei outro detalhe. A tinta no papel ainda estava fresca. Um calafrio subiu pela minha espinha. Mesmo assim, peguei o medicamento e entreguei a ela. Ela o agarrou com pressa, sem dizer nada, e saiu quase correndo. Algo naquela cena me incomodou. Quem em sã consciência aceita um remédio sem sequer questionar? Mas era madrugada. Eu estava cansado. Escolhi esquecer. Até que, no dia seguinte, ela voltou. Pior do que antes. Pálida, suada, tremendo tanto que mal conseguia falar. Mas dessa vez, seus olhos estavam cheios de um medo que não parecia deste mundo. Ela bateu no balcão, os dedos arranhando a madeira, como se precisasse se segurar. O médico que me receitou isso morreu há 20 anos. O hospital nunca foi dos mais iluminados, mas juro que naquele momento as luzes pareceram piscar. Meu estômago afundou. Como assim? Ela puxou um papel do bolso. Outro, diferente da receita. Um recorte de jornal, velho e amarelado, com uma foto em preto e branco. O título gelou o meu sangue. Médico morre durante plantão na ala psiquiátrica. Causa desconhecida. A foto, o mesmo nome na receita. A mesma caligrafia. Engoli em seco. Isso só pode ser brincadeira. Mas antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, uma voz ecoou pelo corredor vazio da farmácia. Baixa. Arrastada. Você tomou todos os comprimidos? O som vinha da porta de saída. Viramos ao mesmo tempo. Não havia ninguém ali. A mulher começou a hiperventilar, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela segurou o meu braço com força, os olhos arregalados. Eu vi ele. Meu coração disparou. O quê? Ela apontou para a porta, a mão trêmula. Ele estava ali. Olhou para mim e sorriu. Mas o rosto dele era o mesmo da foto. Meus músculos travaram. Naquele instante, um bip cortou o ar. O sistema do hospital finalmente registrava a prescrição. E o nome do médico ainda constava na equipe ativa. Mas a data de admissão era de 20 anos atrás. O sistema piscou e, de repente, a ficha desapareceu. Como se nunca tivesse existido. Na recepção, o telefone tocou. Um chamado da ala psiquiátrica. Algo estranho estava acontecendo lá também. O elevador para o inferno. Hospitais nunca dormem. Mesmo na madrugada, os corredores ressoam com passos cansados, sussurros entre paredes e o bip monótono das máquinas de suporte à vida. Mas há um canto desses edifícios, um espaço entre a lógica e o desconhecido, onde até os mais céticos hesitam em pisar. Era o elevador do bloco C. Antigo, lento, com portas que rangiam como unhas arranhando aço. Estava sempre lá, esperando, mas ninguém o escolhia. Não importava o quão cheios estivessem os outros elevadores, os médicos e enfermeiros preferiam esperar. Todos tinham escutado as histórias. Todos conheciam alguém que sentiu algo ali dentro. Camila não acreditava em nada disso. Era sua terceira noite seguida de plantão. Os olhos pesavam, o corpo doía, e cada passo parecia exigir um esforço absurdo. O elevador principal estava no último andar, longe demais. Quando ela viu as portas do elevador do bloco C abertas, vazias, sentiu um alívio imediato. Apertou o botão para o térreo e recostou-se contra a parede. A música ambiente, um jazz mal reproduzido pelos falantes velhos, fazia seu estômago revirar. Foi quando o cheiro veio. Sutil, no começo, uma pontada amarga no ar. Então, forte. Ferro queimado. Carne carbonizada. Ela tampou o nariz, tentando afastar a náusea. O botão do térreo piscou, falhando por um segundo. O espelho no fundo do elevador parecia mais escuro do que deveria, como se a luz não conseguisse alcançar ali. Camila encarou seu próprio reflexo, os olhos fundos de cansaço. Atrás dela, uma sombra se moveu. Seu coração travou. Ela girou nos calcanhares. Nada. O elevador seguiu descendo. Respirou fundo, riu de si mesma. O cansaço estava pregando peças. Sempre pregava. Até que a luz piscou. O espelho. O reflexo dela não riu. Seu estômago afundou. O mundo pareceu gelar ao redor.
Ela não se moveu. Não piscou. O reflexo, porém, sorriu devagar. Um sorriso largo demais. A mão de Camila tremia quando apertou o botão de emergência. O elevador tremeu, e algo atrás dela respirou. Baixo. Frio. Vai descer? A voz sibilou em seu ouvido como um vento congelante. O elevador parou de repente. As portas se abriram. Um andar escuro. Sem sinalização. Sem movimento. O ar era denso. Quase líquido. Um cheiro de terra úmida e ferro impregnava tudo. O espelho. Agora refletia a outro lugar. Algo se mexeu lá dentro. Uma silhueta. Sem rosto. Sem olhos. E ainda assim, Camila sentia que aquilo a olhava. As luzes piscaram. O elevador rangia como se estivesse prestes a despencar. Os botões. Nenhum funcionava mais. Ela olhou para frente. O corredor escuro além das portas abertas. O chão ali parecia tremer. Como se estivesse respirando. Se ficasse ali, algo viria. Mas se saísse, para onde estaria indo? O elevador deu um solavanco. As portas começaram a se fechar. No último segundo, um braço saiu do espelho, dedos ossudos e retorcidos tentando puxá-la para dentro. Camila se jogou para frente, caindo no chão frio do hospital. As portas se fecharam. O elevador voltou a funcionar normalmente. Ela piscou, tentando entender o que havia acontecido. As luzes no corredor estavam acesas. Os sons normais do hospital preenchiam o ambiente. Atrás dela, as portas do elevador se abriram de novo, vazias. A tela digital mostrava o térreo. Mas no espelho, ainda havia algo observando. E no chão, do lado de fora, uma marca preta. Como se algo tivesse se arrastado para fora. E estivesse por ali, em algum lugar. No andar de cima, um alarme de quarto começou a tocar. O paciente 505 estava fora da cama. O paciente que sabia demais. Eu estava cansado. Um plantão noturno, como qualquer outro. Só que esse parecia diferente. O relógio parecia querer desacelerar. Como se o tempo estivesse se arrastando pela madrugada. O cheiro de desinfetante e os sussurros abafados dos outros médicos e enfermeiros eram a única companhia naquela madrugada vazia. Eu estava esperando o turno acabar. Mas logo, o som da porta se abriu abruptamente, interrompendo meus pensamentos. Era um homem, com o rosto pálido e suado, os olhos arregalados de desespero. Sua respiração estava ofegante, e ele mal conseguia manter os olhos abertos. Ele foi imediatamente colocado em uma maca e levado à emergência. Crise respiratória grave. Deixe-me dar uma olhada. Falei automaticamente enquanto me aproximava, colocando a máscara e o estetoscópio no pescoço. Ele olhou para mim com uma expressão estranha, algo entre confuso e temeroso. Quando sua mão se ergueu e agarrou a minha, uma onda de frio percorreu minha espinha. Ele murmurou algo, palavras que não consegui entender de imediato, como um sussurro baço e quebrado. Meus dedos ficaram tensos, e o medo começou a rastejar por dentro. Ele estava delirando. Isso era óbvio. Mas as palavras que ele disse, algo sobre elas não se encaixava. Algo estava errado. Aquele da UTI, o médico, Dr. Martins, ele vai morrer logo. Não vai durar mais 3 dias. E a enfermeira, a Sofia, não vai sobreviver ao próximo plantão. Cuidado, você também está na lista. Ele balbuciou entre os gemidos de dor. O pânico em seus olhos, enquanto ele olhava para mim, fez meu estômago revirar. Eu tentei afastar o medo. Ele estava delirando. Era um efeito da falta de oxigenação no cérebro. Isso é comum em pacientes com falência respiratória grave. Mas as palavras que ele pronunciava estavam me assombrando. Como ele sabia? A médica responsável pela emergência correu até nós, e começamos a trabalhar rapidamente para estabilizá-lo. Eu tentei não pensar mais nas palavras dele, mas elas ficaram lá, ecoando na minha mente. Eu tentava fazer o que sabia fazer de melhor: salvar vidas. Mas quando ele entrou em colapso minutos depois e não respondeu à ressuscitação, algo gelado se instalou dentro de mim. Ele não sobreviveu. O corpo foi retirado,
Os procedimentos seguiam como deveriam, e a rotina voltou ao hospital. Mas algo não estava certo. O que aquele paciente havia dito, eu não consegui esquecer. Seus olhos me assombraram por dias, como se ainda estivessem mirando para mim, através da janela do meu consultório. A morte de Dr. Martins aconteceu 2 dias depois. Um infarto fulminante. E logo depois, Sofia, a enfermeira, que nunca tinha mostrado sinais de problemas, caiu no corredor, sem vida. Eu estava começando a suar frio. As previsões começaram a se cumprir, uma por uma. Os nomes mencionados por aquele paciente estavam morrendo, de maneiras que desafiavam qualquer explicação racional. Era como se ele tivesse uma visão sobrenatural do que aconteceria, como se suas palavras tivessem o poder de arrastar a morte para mais perto. Mas ninguém acreditava nisso. A explicação lógica era que ele tinha tido uma premonição, algo no cérebro dele que estava tentando processar as mortes iminentes. Não havia outra explicação. Ou havia, o pior estava por vir. No entanto, no dia seguinte, eu recebi uma ligação. Um novo paciente havia sido internado, e ele parecia estar em um estado grave. Fui até o leito, já com a sensação de que algo estava prestes a acontecer, algo que eu não poderia controlar. Quando entrei na sala de emergência, a voz dele chegou antes de sua imagem. Eu sei o que você está pensando. Você já está na lista, doutor. Ele não estava delirando. Ele me olhou diretamente nos olhos, como o paciente da noite anterior. Então, começou a sussurrar os nomes de todos os médicos e enfermeiros que estariam na próxima previsão. A contagem regressiva estava começando novamente. O corpo que nunca esfriava. O necrotério estava em um silêncio sepulcral, tão denso que quase podia ser tocado. Aquela hora da noite, ninguém mais se atrevia a passar por aquelas paredes frias e labirínticas. Os cadáveres estavam todos devidamente armazenados em suas gavetas metálicas, e tudo parecia tranquilo, exceto por um detalhe estranho. O corpo do homem que havia falecido 3 dias antes. Ele se recusava a esfriar. No início, foi apenas uma suspeita. O legista, que estava acostumado ao odor de morte e à rigidez cadavérica, notou algo incomum na temperatura daquele corpo. Mesmo 3 dias após a morte, a pele do homem ainda mantinha uma sensação quente, como se estivesse vivo. O médico anotou no relatório, desconcertado, mas logo tentou afastar a ideia de que havia algo fora do normal. Ele havia visto tantas coisas bizarras ao longo dos anos. Talvez fosse apenas um erro, algo simples. Mas, quando o corpo foi transferido para a prateleira do fundo, a sensação de calor persistiu. Naquela noite, o legista retornou para finalizar o trabalho, com a mente focada em outras tarefas mais urgentes. No entanto, quando entrou na sala fria, não pôde deixar de notar o vazio crescente que tomava o ambiente. O silêncio se tornava mais denso e pesado a cada passo. Ele olhou para a gaveta onde o homem estava guardado, sem coragem de encarar o detalhe que ainda o incomodava. Era como se a morte não tivesse, de fato, acontecido. Tudo parecia normal, mas o ar estava estranho. A temperatura do ambiente, que geralmente era baixa e constante, parecia oscilante, como se algo invisível estivesse alterando a atmosfera ao redor. O legista estremeceu e, por um momento, teve uma sensação de presença. Ele balançou a cabeça, tentando afastar o pressentimento, mas seu corpo já sabia. Algo não estava certo. Foi quando o som veio. Um estalo baixo, quase imperceptível. O legista congelou, seu coração acelerando. A gaveta onde o homem estava armazenado estava se movendo. Primeiro, ele achou que estava imaginando coisas, ou que talvez um dos outros corpos tivesse sido deslocado involuntariamente. Mas o som que veio da gaveta foi inconfundível. Algo úmido, arrastado, como se algo estivesse se mexendo por dentro. Não eram apenas os estalos dos metais ou o som do frio. Era algo muito mais profundo, algo que não deveria estar ali. Com um calafrio subindo pela espinha, ele se aproximou da gaveta lentamente. Seus passos ecoaram como um lembrete da solidão que o cercava. Mas,
Conforme se aproximava, uma sensação de ameaça o envolvia. O som estava mais claro agora. Uma respiração pesada e arrastada. A porta metálica da gaveta tremeu e, com um estrondo suave, ela se abriu sozinha. Dentro da gaveta, na penumbra, algo respirava. O legista não conseguiu mover os músculos. Uma onda de pânico invadiu seus sentidos enquanto ele observava o que não poderia ser real. O corpo do homem estava lá, ainda quente. Mas agora, os olhos, antes vidrados e sem vida, estavam ligeiramente abertos. A boca do cadáver estava entreaberta, e um som profundo, como um suspiro, escapou. Era impossível. Ele sabia que estava diante de algo que desafiava toda a lógica, toda a medicina. Como isso poderia acontecer? Como aquele corpo ainda estava vivo? Ou, ao menos, era algo tão grotescamente perto da vida que qualquer explicação racional já não se sustentava. Então, o ar ficou ainda mais pesado. Algo se moveu dentro da gaveta com uma agilidade que não combinava com a rigidez de um corpo morto. A respiração se tornou mais audível, mais humana. O que estava acontecendo ali não era mais ciência. Era um pesadelo de proporções indescritíveis. O legista tentou recuar, mas seus pés pareciam colados ao chão. O som no necrotério se intensificou, e então, no mais profundo dos silêncios, ele ouviu um sussurro rouco que reverberou na escuridão. Eu não terminei. Era tarde demais para fugir. A enfermeira da madrugada. Era uma noite fria e silenciosa, como tantas outras no hospital. Os corredores estavam vazios, com exceção das enfermeiras e médicos que passavam de vez em quando, verificando os pacientes. Era um plantão tranquilo, sem qualquer emergência, até que as coisas começaram a mudar. Foi o caso de um paciente, um homem idoso chamado Sr. Ramos. Ele estava internado havia alguns dias, lutando contra complicações respiratórias, mas parecia estar se recuperando. Ele passava a maior parte das noites em um sono agitado, e seus filhos já haviam se despedido, temendo o pior. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Quando ele acordou, por volta das 3 da manhã, sentiu uma presença estranha em seu quarto. Olhou para o lado da cama e viu uma mulher vestida com um uniforme de enfermeira, com um sorriso gentil, que se aproximava devagar, mas com um olhar reconfortante. A enfermeira segurou sua mão com suavidade, e sua presença parecia acalmá-lo de uma forma que nenhuma medicação havia conseguido. Ela lhe sussurrou palavras tranquilizadoras, dizendo-lhe que tudo ficaria bem. E ele, sem mais resistência, voltou a fechar os olhos, adormecendo novamente. Quando o Sr. Ramos acordou pela manhã, sentiu-se diferente. Não estava mais ansioso ou com medo, mas com uma sensação de paz que ele não sentirá nos últimos dias. Quando a enfermeira passou para sua ronda, ele fez questão de agradecer a ela por ter estado ao seu lado durante a madrugada. No entanto, ela apenas sorriu e se afastou, desaparecendo pelo corredor. Alguns dias depois, outros pacientes começaram a relatar histórias semelhantes. Um deles, uma jovem mulher chamada Ana, também acordou no meio da noite e sentiu a mesma presença. Ela estava aterrorizada com o silêncio que pairava sobre o hospital durante a madrugada. Mas a enfermeira apareceu, com os mesmos olhos calorosos e reconfortantes, e lhe fez companhia enquanto sussurrava palavras tranquilizadoras. Quando a manhã chegou, Ana estava mais tranquila, como se a enfermeira tivesse afastado todos os medos que a atormentavam. Com o passar das semanas, mais e mais relatos começaram a surgir. Pacientes de diferentes alas, com diferentes histórias, todos falando sobre a mesma enfermeira. Uma mulher que os visitava à noite, sempre com a mesma aparência serena e acolhedora. Ela parecia ser a personificação da calma em meio ao caos, um alívio para os corações aflitos. Mas algo começou a parecer errado. Nenhuma enfermeira com a descrição fornecida pelos pacientes trabalhava naquele hospital. Alguns dos médicos começaram a se perguntar se talvez fosse algum tipo de delírio causado pela medicação ou pelo estresse, mas os relatos continuaram. A cada noite, ela aparecia novamente,
mas ninguém sabia de onde vinha. Foi então que a equipe decidiu investigar. Durante a noite, quando a enfermeira deveria estar fazendo suas rondas, um dos médicos decidiu acompanhar as câmeras de segurança. Eles estavam cansados das explicações vagas e das histórias que se repetiam noite após noite. Acreditavam que poderia haver algo que não estavam vendo. Mas o que descobriram foi mais perturbador do que poderiam imaginar. As imagens das câmeras mostraram os pacientes, como sempre, conversando com alguém, com uma presença que não deveria estar lá. Mas, à medida que a câmera registrava o ambiente vazio, não havia ninguém, nenhuma enfermeira, nenhuma figura humana, apenas os pacientes olhando para o espaço, como se estivessem conversando com o ar. O médico assistiu à gravação várias vezes. No início, pensou que poderia ser um erro, mas as imagens não mentiam. O vazio que eles viam era a mesma cena que os pacientes haviam descrito em seus relatos. Eles estavam falando com alguém que não estava ali. Confuso e inquieto, o médico começou a investigar mais profundamente. O que eles descobriram não estava nos livros de história nem nos registros do hospital. Mas, no fundo, sabiam que havia algo mais sombrio em jogo. Algo que não podia ser explicado de forma racional. Uma presença, talvez, além do mundo dos vivos. Enquanto os médicos tentavam fazer sentido de tudo isso, o hospital continuava a funcionar, mas a atmosfera parecia mais carregada. Os pacientes continuavam a falar da enfermeira, e ninguém sabia mais o que acreditar. Agora, os médicos estavam à mercê de algo que escapava de qualquer explicação lógica. Algo que, talvez, nunca devesse ser explicado. Algo que havia vindo para ficar. A última batida no peito. Era uma noite de plantão como outra qualquer. Mas para o Dr. Fernando, um cirurgião cardíaco experiente, havia algo no ar. Ele não sabia o que, mas uma sensação estranha tomava conta dele, como se algo estivesse prestes a acontecer. Um calafrio percorreu sua espinha enquanto ele olhava para a tela da sala de cirurgia. O transplante de coração havia sido bem-sucedido até ali, mas o que estava por vir mudaria tudo. O paciente, um homem de 52 anos chamado Eduardo, tinha uma história de vida marcada por doenças cardíacas e fracassos em várias tentativas de tratamentos. Quando finalmente chegou ao hospital, já estava à beira da morte. A operação parecia a última esperança para ele, e o Dr. Fernando estava determinado a fazê-la funcionar. A cirurgia foi longa, mas minuciosa. O coração do doador foi colocado no peito de Eduardo, e a batida do novo órgão parecia vir com um alívio final. O sangue começou a fluir novamente, e o coração batia forte e saudável. O Dr. Fernando fechou o peito do paciente com confiança, mas algo não estava certo. Não ainda. Após a cirurgia, Eduardo foi levado para a UTI para o acompanhamento pós-operatório. O médico ficou de olho nas monitores, enquanto Eduardo lutava para se recuperar da anestesia. Ele olhou para os exames iniciais, esperando o que qualquer cirurgião esperaria: os sinais vitais. O coração estava batendo forte e estável. Mas quando ele deu uma olhada mais atenta nos gráficos e no som do monitor cardíaco, uma sensação de desconforto se instalou. Naquele momento, um batimento extra se registrou. Não era uma falha na máquina. Não era um erro de leitura. Era um som real, uma batida pulsante. Mas não era como o ritmo do novo coração de Eduardo. Havia algo a mais, uma batida secundária, que parecia se mover de forma independente. Era como se o novo coração estivesse acompanhando um outro pulsar. Dr. Fernando ficou perplexo. Ele revisou os exames do paciente várias vezes, até que uma ideia terrível lhe ocorreu. E se, por algum motivo inexplicável, uma parte do antigo coração de Eduardo ainda estivesse dentro dele? Uma sensação de terror se apoderou dele enquanto ele olhava para o monitor e ouvia aquela batida estranha. Aquela batida que não era para estar ali. Sem perder tempo, ele correu para o quarto de Eduardo. O paciente ainda estava inconsciente, mas seus sinais vitais estavam normais. Dr. Fernando sabia que precisaria investigar mais a fundo.
Ele ordenou uma tomografia e uma série de outros exames para entender o que estava acontecendo, mas não se atreveu a contar para ninguém sobre o que havia percebido. O que seria se o coração de Eduardo tivesse alguma memória? Ou, pior, o que aconteceria se algo ainda estivesse tentando permanecer dentro dele? O tempo passou enquanto os exames eram realizados, mas nada parecia explicar a batida extra que persistia. O doutor Fernando estava começando a se preocupar mais do que deveria. Durante as horas de vigilância, ele percebeu que, à medida que a batida estranha se intensificava, o próprio Eduardo começava a se agitar, como se estivesse sendo puxado por algo dentro de si. Ele começava a suar em excesso, a tossir e, eventualmente, a murmurar palavras desconexas. Não conseguia mais dormir, como se algo estivesse preso a ele, algo que não queria ser removido. Naquela noite, o Dr. Fernando não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. Ele revisou mais uma vez os registros do transplante. Tudo parecia ter sido feito corretamente, sem erros. O novo coração era perfeitamente compatível, mas algo mais parecia estar presente, algo que não poderia ser explicado apenas pela medicina. A batida persistente estava tomando conta do corpo de Eduardo, como uma força a qual ele não conseguia escapar. O médico decidiu então ir mais fundo. Ele procurou um especialista, um dos mais renomados em transplantes e problemas cardíacos, para analisar o que acontecia. O especialista ficou em silêncio enquanto observava os exames. Sua expressão foi mudando conforme ele analisava as imagens. Quando olhou para o Dr. Fernando, seus olhos estavam arregalados. Você não viu isso antes? O especialista perguntou. Viu o quê? Perguntou Fernando, sentindo o pânico começando a se espalhar por seu corpo. O especialista apontou para uma área específica da tomografia e falou, sem hesitar: esse não é o único coração que está aqui. Não é possível, mas há algo mais. A respiração de Dr. Fernando parou por um instante. Algo mais? O que isso significava? Algo estava vivo dentro do corpo de Eduardo. Algo que nunca deveria ter sido removido. E aí? Você conseguiu sentir o arrepio? Porque essas histórias estão longe de acabar. Se você gosta desse tipo de mistério, onde o real e o sobrenatural se encontram, não se esqueça de curtir e comentar aqui embaixo. Quero saber qual desses relatos te deixou mais incomodado. E não se esqueça de se inscrever no canal, para não perder os próximos vídeos. Tem muito mais vindo por aí, e eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora. Continue com a gente, explore essas lendas e mergulhe ainda mais fundo no desconhecido. Até o próximo vídeo, se você tiver coragem.